Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez eu tô com um vídeo bem diferente, eu tô num cenário novo, tá ligado? Cenário novo, diferente, porque esse vídeo aqui eu não quero falar uma coisa muito rápida, eu não quero fazer um vídeo de 6 minutos feito eu faço toda vez, né? Eu quero fazer um vídeo, acho que para uns 20 minutos, uns 15 minutos de vídeo só falando sobre uma coisa que veio até lá da igreja mesmo, que a galera jogou essa ideia para poder fazer um vídeo e explicar um pouco sobre isso. Mas antes, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal caso você não for inscrito e divulgar para que o reino de Deus alcance mais expansão neste reino aqui. Ah, também não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu mando um vídeo, o YouTube às vezes dá uma bugada e você não recebe. Então ativa o sininho para você poder sempre receber o vídeo quando eu postar, beleza? Tranquilo? Bora! Então, já falei tudo que eu tinha para falar no início, então vamos para esse vídeo, tranquilo? Então, bora! Galera, eu queria falar um pouco sobre o arrependimento de Deus, o arrependimento divino, que muitos têm pegado em um contexto totalmente errado e colocado em suas pregações. Que inclusive já vi pregação falando que Deus se arrepende. Só que isso não é um contexto bíblico, não é uma coisa que a Bíblia fala explicitamente. Não é essa a ideia que a Bíblia dá de que Deus, um ser autossuficiente, um ser poderoso, único, soberano sobre todas as coisas, se arrepende. Porque isso muitas vezes é anular um texto bíblico. Ou seja, a Bíblia ia se anulando se isso fosse realmente verdade. Mas o que eu quero dizer é isso? Eu estava estudando sobre esse assunto, apesar de eu saber algumas coisas, mas só sabia por superficialidade. E eu estava pesquisando algumas coisas e também estava pesquisando alguns termos que a Bíblia dá, só que uma versão grega, uma versão hebraica, sobre as coisas do arrependimento divino e sobre o arrependimento humano, que se divergem um com o outro, tá? Porque eles não são ligados. O arrependimento humano é totalmente diferente do arrependimento divino, ou seja, o arrependimento de Deus ele é totalmente diferente, não há um arrependimento, não há uma mudança quando há no arrependimento humano. E eu vou explicar isso para vocês agora. Então, bora lá. O arrependimento de Deus é expressado pela palavra nahan, eu acho que é nahan que se expressa, lá no grego, e mel, no caso vai estar aí para vocês, tá ligado? Eu não sei basicamente as frases, e é nahan, e é parecido com aquela metanoia, tá ligado? Alguma coisa assim. Que ele vai estar expondo o que realmente é o arrependimento de Deus no grego e no hebraico. E essas palavras, elas não querem dizer mudança de mente, elas não querem dizer mudança de atitude, elas não querem dizer voltar atrás, regressar ao caminho certo. Elas querem dizer o seguinte, que é um pesar, é uma coisa diferente, é uma coisa que é uma tristeza profunda que o próprio Deus sente por ter que fazer tal ato, por ter que tomar essa atitude. Já o arrependimento humano, ele vem pelas palavras que a gente conhece, que é metanoia e shubim. Shubim eu acho que a gente não conhece, mas metanoia a gente conhece, que é justamente a mudança de mente, a mudança de direção, voltar ao caminho certo, pelos nossos pecados e erros cometidos contra o próprio Deus. Só que essa tem sido uma ideia muito vazada, muito superficial, que muitos têm encontrado no contexto bíblico. Se a gente vê o contexto bíblico, se a gente vê o contexto daquela época, que a gente vai olhar alguns versículos para a gente poder entender mais, a gente vai ver que não é realmente o que a Bíblia está querendo dizer. Não é que um Deus soberano, que sabe todas as coisas, que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele vai se arrepender de tal ato. Porque isso seria anular a própria soberania de Deus, no qual a própria Bíblia diz que ele é soberano e sobre todas as coisas. E eu queria ler alguns textos com vocês que falam sobre o arrependimento de Deus em algumas partes bíblicas, em alguns contextos que a própria Bíblia está mostrando para que a gente possa entender. Mas antes de tudo, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte, é a ideia do Augusto Nicodemos, tá ligado? Que eu ouvi uma pregação dele, ele falava, se você quer interpretar a Bíblia, existem 3 coisas, que é o contexto, o contexto e o contexto. Então, se a gente não for pelo contexto, a gente vai pegar um versículo isolado, a gente vai errar muito, porque a Bíblia, ela não se interpreta por um versículo isolado, mas sim por um contexto totalmente daquele capítulo que está sendo tratado e dos capítulos anteriores, para que a gente possa ler, entender o capítulo que a gente está lendo. Então, eu queria dar já esse norte para que vocês possam entender, tranquilo? Bora! Pessoal, eu peguei alguns textos que falam sobre o arrependimento, e um deles é Gênesis 6:6, que diz o seguinte, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração.
É muito interessante porque muitos só focam na ideia de que Deus se arrependeu e não continuam sobre aquele contexto porque Deus se arrependeu e sobre o que acontece depois. Porque ele está dizendo o seguinte, que Deus se arrependeu e isso lhe cortou o coração. Então a ideia da palavra Naham é que Deus sente um pesar, Deus sente uma tristeza muito grande em fazer algo em destruir aquilo que ele criou. Pelos seus pecados, pelos seus erros, pela caída de Adão que cometeu todos os pecados. Porque a Bíblia vai dizer lá no início, lá em Gênesis também, que aí a iniquidade foi aumentando. E aí Deus teve que destruir o homem a qual ele tinha criado e salvar um só que foi Noé, destruir o homem a qual ele foi criado. E isso lhe cortou o coração, ou seja, isso entristeceu o coração de Deus. Foi uma tristeza e um pesar profundo no próprio Deus. Que mais tarde eu vou explicar para vocês por que elas trazem essas palavras, tristeza, pesar, sendo Deus um espírito e não um ser humano. Outra passagem bíblica que também traz esse arrependimento é o de Êxodo 32:12, que a gente vê um contexto muito legal também, que é a ideia do seguinte: por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. A ideia aqui é o contexto de Moisés, onde ele está pedindo para que Deus se arrependa de fazer tal ato. E aí eu me lembro muito do texto ao qual Abraão ele pediu para que a cidade, se eu não me engano, era Sodoma e Gomorra, a qual Ló estava, não fosse destruída por 10 justos, e aí ele clamava por 50, 10 justos que ficassem lá, Deus não iria destruir. Então foi justamente por causa de uma atitude de um servo de Deus, ele não mudou. A gente tem que entender que Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. Só que Deus dá duas condições. A ideia é o seguinte, duas condições. Se eu cometer, porque Deus ele não vai fazer o seguinte, se eu cometo algo certo, ele não vai me castigar. Porém, se eu cometo um pecado, vem as consequências que é providas do próprio Deus. Porque nós cometemos o pecado, nós erramos contra Deus, ou seja, ofendemos a santidade dele. Então são situações totalmente diferentes. Então, por esse contexto a gente entende essas coisas. Porque por uma atitude de Moisés de clamar ao povo, Deus toma uma condição diferente, ou seja, são duas condições que Deus já tem um plano perfeito e Ele já sabe o que vai acontecer, Deus é soberano, já sabe o que vai acontecer. Então a ideia é que Deus não se arrepende, mas porque Moisés fez aquilo, Deus já sabendo que Moisés ia fazer aquilo, já tinha esse plano traçado desde o início. Então é nesse contexto que a gente não pode tirar a autoridade de Deus e nem a soberania dele para conosco. Porque ele é um Deus soberano e é único sobre toda a terra, sobre todo o céu. E tem um texto que é muito falado também, eu acho que se não for o segundo mais conhecido, que fala sobre arrependimento de Deus, que é o de 1 Samuel 15:10, que ele está falando 15:10, o capítulo 15, versículo 10, 11 e 35, está dizendo o seguinte: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Cara, aqui a gente vê um contexto totalmente diferente. Ao qual Deus constituiu Saul e depois Deus diz que se arrependeu de ter colocado Saul. E a gente vai ver no mesmo capítulo que a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. O mesmo texto de 1 Samuel 15 diz que Deus não se arrepende, diz que Deus se arrepende. Então isso cria um bololô na nossa mente, só que a gente tem que procurar entender isso. Veja só, a Bíblia está cheia de figuras de linguagem, a gente tem que entender isso. A Bíblia foi escrita cheia de figuras de linguagem. E uma delas é chamada antropomorfismo, que é o que eu falei, que é o que eu disse que eu ia falar agora. É o antropomorfismo, ou seja, o que é isso? É uma figura de linguagem que dá a Deus expressões, sentimentos humanos, para que a gente possa entender. Porque não há como um ser humano explicar um Deus que é infinito. Um Deus que é poderoso em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, foi dado inspiração do próprio Deus para que ele pudesse escrever algo que pudéssemos entender
um pouco mais sobre Deus, o mínimo sobre Deus. Então, essa é a ideia do antropomorfismo. E a ideia desse arrependimento é justamente o pesar, a tristeza por ter tirado Saul do poder, por ter tirado Saul daquele momento, porque Saul ele já havia cometido muitos pecados contra Deus, e o Espírito Santo já não tinha mais sensibilidade sobre Saul, então ele cometia e não queria nem saber. Então a Bíblia diz que o Espírito saiu de Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul, sem que ele percebesse. Então a ideia é essa, tá ligado? A ideia basicamente é essa de você se ligar no contexto que tá tudo se passando ali, se ligar no contexto que tá tudo se passando, se ligar na ideia do antropomorfismo, se ligar na ideia das figuras de linguagem, porque é muito ruim você pegar um texto isolado e você poder passar essa ideia para outras pessoas. Deus se arrependeu. Só que Deus é soberano e não se arrepende. A gente vai ver agora alguns textos que falam sobre não arrependimento de Deus. O Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? 1 Samuel 15:29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então, a ideia de que Deus não se arrepende é única. Então, não há arrependimento da parte divina. Não há arrependimento como arrependimento humano da parte divina. O arrependimento humano é a metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, voltar ao caminho certo. E Deus, que é o caminho certo, não deve voltar ao próprio caminho que é Ele. Então, isso fica meio sem lógica. Então, dizer que Deus se arrepende é um equívoco nosso. É um equívoco que não é bíblico, é uma coisa que não é bíblica, por a gente ter falta de interpretação e por a gente não conseguir entender em que contexto aquilo está se passando. É a ideia de que muitos pegam um texto isolado, um texto bíblico, dizer, exemplo, muitos dizem que o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e pegam um texto totalmente isolado e não querem saber do contexto o que o apóstolo Paulo está falando naquele livro lá, naquele texto. E muitas das vezes a gente erra por causa disso. Então dizer que Deus se arrepende é um equívoco nosso da nossa parte. Não há um arrependimento da parte de Deus. Não há um arrependimento que cause a Deus voltar à atitude por causa do meio humano. Então quando há isso, é a ideia de que o homem ele se arrepende, Deus não se arrepende. Deus continua sendo Deus imutável. E o que muda nesse arrependimento é o que nós cometemos contra Deus e não o que Deus cometeu contra nós. Porque Deus não nos deve nada, devemos tudo a Ele. Então dizer que Ele se arrepende é tirar totalmente a soberania dEle, é dizer que se Ele se arrependeu de ter colocado Saul, Ele riscou o nome dele do livro da vida, ao qual pode ser que nem estava escrito já, porque Deus usa ímpios, Deus usa justos, enfim. Essa é a ideia. Porque se Deus se arrepende e tira a soberania dele, eu digo que Deus não é soberano, Deus não escolheu a gente antes da fundação do mundo. Então eu tiro todo esse contexto que a Bíblia diz que ele é, por um texto isolado que eu peguei e errei na interpretação. E para saber que não há arrependimento da parte divina, olha o que diz Romanos 8:30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isaías 40. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Então a ideia que a gente tem aqui é que não há arrependimento da parte de Deus, pois Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, nos justificou e nos glorificou em Cristo Jesus, porque Ele já sabia, desde a eternidade passada, que nós seríamos filhos dEle por adoção de seu Filho Jesus Cristo. Então, a ideia de que Deus se arrepende é um equívoco cristão, é um equívoco não bíblico. Então a gente tem que começar a entender, porque a ideia da Bíblia é você interpretar por contexto. E uma coisa que você não consegue interpretar, pesquisar. Porque se eu
A mesma ideia eu também tinha essa dúvida, Deus se arrepende, Deus se arrepende, Deus se arrepende. Depois eu fui pesquisar e por superficialidade eu consegui entender. Mas eu me aprofundei mais e descobri que há bem mais do que aquela superficialidade que eu tinha. Então, a ideia de que Deus não se arrepende, a ideia de que Deus é soberano sobre tudo, a ideia de que Ele é o início e o fim, Ele sabe de tudo, Ele é atemporal, no tempo dele nós já fomos salvos, no tempo dele tudo isso já aconteceu. Então, a ideia de que o arrependimento de Deus não é o arrependimento humano. A gente não pode ligar Deus a um humano miserável, pobre, sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Então, a ideia de que Deus não se arrepende. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal caso você não for inscrito, espero que tenha edificado vocês. Eu vou estar respondendo algumas perguntas, talvez no próximo vídeo que mandaram pra mim, que é uma curiosidade muito interessante também, que coisas que eu não sabia também. E eu acho que vocês vão gostar de saber também, vocês vão aprender também. Então, galera, se inscreve no canal caso você não for inscrito, ativa os sininhos. Aqui tá minhas redes sociais, caso você queira me contatar para fazer alguma pergunta, que eu posso responder lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, enfim. Ou eu posso responder aqui no vídeo também, tranquilo? Então é isso aí, um grande abraço, valeu, falou e tchau!